sinais estão a mostrar que em breve Jesus voltará. Pessoas sofrendo angústia e dor, um mundo cruel, há pouco amor, mas a esperança de vida melhor, morar com Jesus em um lar de amor, viver para sempre com Deus o Senhor. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará, virá com seus anjos em glória, luz e majestade, nosso Rei Jesus. Me ajuda a querer. Não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todos os céus e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Para entrar da plataforma, vamos cantar o hino Vamos Adorar. Será projetado no telão. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser prontos para ouvir sua voz.
Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença e por podermos prestar a Ti um culto de gratidão nesta manhã. Aceites, ó Pai, o nosso louvor e aceites também, Senhor, essa oferenda que fazemos a Ti de todo o nosso coração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia! Que lindos hoje vocês todos aqui na igreja. Ficou mais linda agora a frente da igreja com vocês, sabia? Eu vou contar para vocês a história de dois amigos. Vocês têm amigos assim, aquele amigo bem amigo? Esses dois amigos eram o Pedro e o João. E sabe que os dois faziam tudo juntos. Eles estudavam na escola juntos, na mesma sala, sentavam perto, brincavam juntos, tudo eles faziam juntos. Eles moravam numa cidade praiana. E muitos dias eles saíam da escola e iam brincar na praia os dois. Eles se davam tão bem. Ah, como eles gostavam de ficar juntos. Eu gosto de ficar com os meus amigos. E vocês? Vocês gostam? Eu gosto até hoje de estar com os meus amigos, os grandes e os pequenos. E sabe que um dia o Pedro e o João saíram da escola, almoçaram e combinaram. Hoje à tarde nós vamos à praia. Ai, que gostoso aquele solzinho. E eles estavam brincando lá na praia com baldinho, com bola. Mas assim como a gente, às vezes acontece, né? Eles se desentenderam. E sabe o que o João fez? O João ficou tão bravo com o Pedro, tão bravo, que ele fechou a mão e deu um soco na cara do Pedro. Pedro ficou muito sentido. Sabe o que doeu mais? Doeu mais porque foi o melhor amigo dele que fez isso. O Pedro levantou, foi na areia e escreveu assim: hoje o meu melhor amigo me deu um soco na cara. João ficou olhando e não entendeu muito bem aquilo. Tá, eles pararam de brigar e resolveram tomar um banho de mar. Quando eles estavam lá no mar, veio uma grande onda, derrubou o Pedro. O João ficou apavorado e agora era o melhor amigo dele que estava ali. Eles tinham brigado, mas eles ainda se gostavam muito. O João fez de tudo para salvar o Pedro. Tirou o Pedro da água, ajudou o Pedro a ficar bem. Sabe, quando o Pedro viu o que tinha acontecido, ele pegou uma pedrinha e foi em outra pedra, na rocha, e escreveu assim: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Sabe por que ele escreveu o que tinha acontecido de ruim na areia? Porque o mar vem e leva as coisas ruins e só fica o perdão. As coisas boas que os nossos amigos, que os nossos familiares, que os nossos professores fazem pra gente, a gente tem que escrever na pedra do nosso coração. Porque ninguém consegue tirar o que está escrito na pedra. E tudo que vocês aprendem de bom na vida de vocês, escrevam na pedra do coração de vocês. Vocês vão ver como o perdão, a bondade, nós vamos levar para toda a nossa vida. E agora nós vamos juntar as nossas mãos e vamos orar, para que Deus nos ajude a ter o coração bem puro, cheio de coisas boas gravadas nele. Vamos juntar as mãos? Senhor bom Deus, muito obrigada por essas crianças que estão aqui. Que não só elas, Senhor, mas também os adultos aqui presentes, que eles possam ter na rocha do seu coração boas coisas gravadas. Que o perdão, a bondade, a ajuda, que todos os sentimentos que nós sabemos que vêm de Ti estejam gravados dia a dia no nosso coração. E que esse aprendizado eles possam passar a todos que eles conviverem, assim como uma luz. Nos acompanha nesse culto, nós te pedimos.
Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem sentar com o papai e a mamãe. Provai e vede. História de hoje. Fé e provas. Meu nome é Antônio Garcia, estou na Igreja da Fraternidade, pertencente à Missão Centro-Oeste do Peru. Por razões da vida, ou por más decisões dos meus pais, houve um erro. E meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai viajou para a selva e, quando se foi, nós deixamos a igreja até a minha mãe. Daí começamos a viver uma vida como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Conforme foi passando o tempo, conheci a minha esposa. Eu me casei com ele na Igreja Católica e, logo que me comprometi com ele, necessitava conhecer mais do Senhor. Algo que me faltava em minha vida pessoal. Me falavam muito da igreja evangélica, mas eu não acreditava. Diziam que eram uns demônios. Diziam também que jamais em minha vida, nem morta, eu seria evangélica. Diziam sempre que eu vou ser católica até a morte. O nascimento de meus filhos foi complicado, especialmente o do maior. Tive um filho com 6 meses, no qual eu estive entre a vida e a morte. Meu menor era muito pequenino. Nasceu com 1,5 kg. E justamente na frente da cama, uma menina também nasceu com 6 meses. E essa menina faleceu. Senti esse temor de que com meu menino também podia acontecer, porque a menina também tinha 6 meses e meu menor também nasceu com 6 meses. Da minha maneira, orava, buscava o Senhor, como toda pessoa faz. Começamos a buscar. Eu comecei a procurar os pastores e começamos a orar. Eu sei que na igreja da Fraternidade começaram a fazer uma cadeia de oração pela minha esposa. E meu menino se salvou praticamente por milagre. Foi assim, quando começou a minha vida, que eu quis agradecer ao Senhor por meu menino. Que meus meninos haviam sido salvos e eu também. Até que um dia disse a meu esposo: quero estudar contigo, quero aprender a verdade, conhecer a verdade. Eu comecei a me lembrar, a recordar tudo o que eu havia estudado antes. E no primeiro sábado que seguiu, eu já estava me batizando. Mas não foi bem assim com a minha esposa. Passou umas 2 semanas e ela também se batizou. E assim começou a regressar parte da família à igreja. Se não estamos orando, estamos trazendo alguém para Cristo. Também as bênçãos do Senhor, de alguma maneira, não seriam iguais. Mas nós sabemos que, se não há prova, não há fé. Temos todas as provas que nos acontecem para provar a nossa fé a cada dia. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Vamos orar pelas ofertas. Senhor Jesus, nós somos gratos porque nós estamos na Tua casa. Neste momento, nós temos o privilégio de participar através
dos dízimos e das ofertas. Que tu abençoes a cada um dos doadores e que essa oferta possa ser usada para o crescimento do teu Evangelho, para abreviar a tua volta. Abençoe a cada um, fique conosco neste culto, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Funcionando não. Nós adoraremos. Número 17. Colocai-vos em pé.
nós te adoramos, Deus infinito, e a teus filhos, Rei Salvador, teu nome eterno é sempre bendito, teu Espírito traz-nos amor, para rendermos honra e louvor e adoração a ti, ó Senhor. Éramos presos pelo pecado, tu nos livraste dessa prisão, e por teu Filho imaculado ofertaste-nos a salvação. Glória, rendemos honra e louvor e adoração a ti, Redentor. Tu nos convences dos vis pecados e da justiça, luzes nos dás, e a verdade somos guiados, ó Espírito Santo de paz. Glória, rendemos honra e louvor e adoração ao Consolador. Existe um convite divino muito especial. E ele diz: vinde a mim. Tão gostoso saber que o Senhor nos convida para que nos aproximemos nele. Nesse momento nós vamos orar. E eu quero convidar todos aqueles que puderem a se ajoelharem para conversarem com o nosso Deus. Querido Deus Senhor, nós queremos agradecer-lhe por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo amor que tem nos tratado, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado para cada um de nós. Neste momento, nós também te louvamos por estarmos aqui neste lugar tão especial. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue cuidando de nós. Queremos abrir o nosso coração agora e que o Senhor nos ouça nos pedidos que temos. Alguns de nós estão sofrendo com tristeza, com desânimo, com problemas familiares, problemas de trabalho e outras dores, querido Deus. Colocamos todos os nossos sofrimentos e angústias em suas mãos. Queremos pedir que o Senhor também esteja conosco agora, neste culto de louvor e adoração ao seu nome. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Douglas, que vai abrir a sua palavra para falar conosco. Também pedimos que abençoe todas as famílias que estão aqui, que recebam uma bênção especial de Ti e a certeza da Tua companhia. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tá. Vamos louvar, vamos ouvir o coral.
louvor nas crianças. Sim, é sincero louvor em nós. Lábios tão puros entoam hinos. Hinos que louvam ao Criador. Há um perfeito louvor nas crianças. Sim, é sincero louvor em nós. Lábios tão puros entoam hinos. Hinos que louvam ao Criador. Sinto o Espírito Santo usando as crianças também, tornando perfeito esse canto, guiando-as para o bem. Nada é preciso cuidado para o perfeito louvor. Ter a Jesus cada lado, ter o seu puro amor. Há um perfeito louvor nas crianças. Sim, é sincero louvor em nós. Lábios tão puros entoam hinos. Hinos que louvam ao Criador. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Há um perfeito louvor nas crianças. Sim, é sincero louvor em nós. Lábios tão puros entoam hinos. Hinos que louvam ao Criador. Há um perfeito louvor. Sim, com Deus. Que Deus seja louvado, crianças. Agora eles irão sair um pouquinho, que tem uma historinha preparada para eles lá embaixo. E daqui a pouquinho eles voltam para cantar mais uma música. Amanhã também nós teremos uma apresentação especial, que nós temos a feira cultural, né, durante o dia ali no Centro Eventos. E à tarde, a partir das 15 horas, é o Festival de Coral. E nós teremos um coro de mais de 500 crianças. Então, a igreja está convidada e os pais dos alunos também, com certeza, porque os filhos de vocês estarão lá cantando também. Enquanto eles estão saindo, eu vou apresentar a plataforma. O Colégio Adventista, a instituição adventista, há 138 anos, mais ou menos, em Michigan, em Battle Creek, foi fundada a primeira escola adventista, Battle Creek School. E nesse colégio, o principal objetivo era que as crianças tivessem uma educação diferenciada, uma educação de qualidade, que tivesse principalmente princípios cristãos atrelado à educação. E há 117 anos atrás, essa instituição educacional da Igreja Adventista veio para o Brasil. Em Curitiba foi a primeira escola adventista, há 117 anos atrás. Ou seja, o Colégio Adventista já vem educando gerações. Famílias inteiras estudaram no Colégio Adventista, famílias inteiras se formaram no Colégio Adventista. E nós temos aqui na nossa frente um exemplo maravilhoso desse trabalho da educação adventista. Nós temos em primeiro, a mais antiga da geração, né? A irmã Enedina, que ela estudou em 1949. Eu não ousei perguntar a idade dela, né? Porque para mulher a gente normalmente não pergunta idade, né? Mas ela em 1949 estudou no Colégio Adventista, mas ela não só estudou no Colégio Adventista, ela também trabalhou na Escola Adventista. Então é um prazer tê-la aqui conosco e fazer parte dessa geração também, porque eu já estou aqui agora. A senhora fez parte lá no passado e nós somos muito gratos à senhora também pelo trabalho desenvolvido na educação adventista. Em seguida, a Ione.
A Ione, professora, ainda está trabalhando, né, prof? Em 1900, deixa eu olhar a data, senão eu vou esquecer. Em 1969, ela começou também estudando no Colégio Adventista e trabalhando na Escola Adventista também. Muito obrigada, prof. Agora, essa é a mãe, essa é a filha dela e essa é a mãe dela. Olha só, primeira geração, segunda geração, terceira geração, a Suemi. Ela também estudou no Colégio Adventista em 88, desculpa, 88. E em 95 você começou a trabalhar, não? E no colégio interno, no IACS, porque as três estudaram em colégio interno também. Que a instituição possui o colégio interno. Nós temos aqui, inclusive, num dos sábados de educação do ano passado, nós fizemos com o professor Sebastião, que é o diretor do colégio do IAESC, que é o Instituto Adventista Catarinense, aqui de Santa Catarina, ali em Araquari. E ele fez um trabalho bem bonito aqui conosco. E elas estudaram num desses colégios internos que nós temos. E para completar essa geração, o João, em 2012, ele começou a estudar. Então, são 4 gerações estudando, trabalhando no Colégio Adventista. Então, nós somos muito gratos. Que Deus seja louvado pelo trabalho de vocês, né? Que continuem trabalhando para Deus, né? E nós temos ali na ponta a professora Ireni. A professora Ireni, ela é departamental de educação, ou seja, ela dirige todas as escolas, um total de 10 escolas que nós temos aqui na região norte de Santa Catarina. E ela dirige todas essas 9, 10 escolas que nós temos para cá. E ao centro, o pastor Douglas. O pastor Douglas Menslin, ele é departamental da União da Educação Adventista. E ele hoje irá nos dirigir a palavra. Muito obrigada, pastor, por sua presença. Bom dia. Um prazer estar aqui nesta manhã, vendo histórias tão bonitas como esta, né? 4 gerações passando pela educação adventista. Hoje a educação adventista no Brasil já está educando filhos da sua 5ª geração. E aqui nós temos um exemplo muito claro disto, com a presença destas 4 gerações aqui presentes, mostrando assim o valor de uma educação centenária, mais que centenária, voltada para educar nossos filhos e os nossos filhos sendo preparados para a sociedade. Confesso que quando eu vi aquele bonito coral cantando aqui, eu fiquei mais olhando para o rosto de vocês do que para eles. Eu gosto de olhar o semblante dos pais, todos sorrindo, né? Aquele sorriso aberto, né? De verem os seus filhos, alguns fotografando, outros filmando, e uma alegria contagiante em notarem a fisionomia de vocês. Como é gostoso sentir esta emoção, esse sentimento de satisfação, de realização, de ver algo nosso, né? Que faz parte da nossa vida, ali cantando, ali louvando, de uma maneira tão bonita quanto essas crianças fizeram aqui nesta manhã. Como pai que também sou, fico imaginando da satisfação de ter os nossos filhos crescendo, se desenvolvendo. Hoje as minhas crianças já não são mais tão crianças assim, mas ainda temos essa sensação de que nós temos algo a contribuir com eles. Falei um pouco antes, no primeiro momento deste sábado aqui com outro grupo que estava presente, que quando eu vou à casa de meus pais, ainda quando eu estou retornando, minha mãe e meu pai moram no interior do estado de São Paulo, quando eu estou de saída, depois de passar ali alguns dias, sempre minha mãe chega no vidro do carro, eu abaixo o vidro, ela assim, filho, cuidado por aí, tá? Aquela sensação de mãe, de cuidado, de proteção, e sempre existe isso entre nós, né? E como é gostoso poder ver as nossas crianças, os nossos filhos se desenvolvendo. Hoje nós estamos aqui, como sempre acontece no mês em que temos 5 sábados no mês, a igreja, que é a mantenedora da educação adventista, delibera o mês que tem 5 sábados no ano, que normalmente são 4, para que um desses sábados seja dedicado à educação adventista.
No mês de novembro nós teremos um quinto sábado, que é o dia 30 de novembro. E esta igreja, que possui uma escola ao seu lado, que une forças nesse sentido, de uma forma muito gentil e cooperativa, cedeu este espaço da manhã para um momento de agradecermos. Agradecermos por nossa escola. Agradecermos a você, pai, que confia os seus alunos, seus filhos, para serem nossos alunos em nossa escola. Agradecer aos professores que trabalham, às gerações passadas que têm colaborado, que têm participado na nossa educação. E nós hoje podemos também agradecer a geração futura e trabalhar por ela. Por isso que para nós, quando dizemos um sábado de educação ou um momento de adoração voltado à educação, tem esse sentimento. É esse sentimento de agradecer a Deus, porque podemos, como igreja e como escola, dar as mãos para falar um pouquinho da importância desses valores que estão se perdendo hoje em nossa sociedade. Olhar para essas crianças cantando, 7, 8, 4 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, traz para nós um sentimento de indagação e de incerteza. Quem já não se pegou olhando para o seu filho, talvez dormindo? Eu fiz isso muitas vezes, enquanto pequeno ali no bercinho ou na cama dormindo, olhando para eles com aquele olhar assim de anjinho, como a gente diz, não é assim? E olhar para os meus filhos e dizer assim: o que será da vida deles no futuro? O que vai acontecer com eles daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Eu acho que em algum momento você já se fez essa pergunta. O que será do meu filho daqui para frente, da minha filha daqui para frente? Hoje, com 4, 5, 6 anos, é muito gostoso abraçar, é muito gostoso dar aquele carinho e poder dar tudo para eles. Mas o que nós estamos dando a eles para que daqui 10, 15 anos eles sejam cidadãos que venham fazer a diferença na nossa sociedade? E toda vez que eu penso nisso, eu me reporto à Bíblia. E se você tem a Bíblia aí com você, convido você a abrir lá no livro de Provérbios. Se você não tem, eu lerei aqui da frente esse texto. O livro de Provérbios, como o próprio nome já diz, são frases que falam sobre princípios, valores, a família, a pessoa, o indivíduo. Falam valores de educação, valores de moral, valores de trabalho, valores que falam da maneira como nós podemos transformar o mundo. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, um dos grandes reis do povo judeu. E Salomão, durante muito tempo, e ainda é hoje, considerado um dos homens mais inteligentes que este mundo já teve a oportunidade de receber. Salomão também foi considerado um dos homens mais ricos deste mundo. E no decorrer da sua vida ele teve a oportunidade de não somente escrever, mas vivenciar muitos dos seus ensinamentos. E um dos livros que ele escreveu foi justamente o livro de Provérbios. E lá no capítulo 22 do livro de Provérbios, versículo 6, tem um texto sagrado muito importante para nós, pais. E eu quero nesta leitura estar tirando uma mensagem para a nossa reflexão nesta manhã. Provérbios 22, capítulo 6, e diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Que pensamento profundo esse da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela se tornar adulta, quando ela tiver que tomar as suas próprias decisões, ela vai se lembrar daquilo que você ensinou. Existem várias traduções da Bíblia, e esta que eu acabei de ler é uma tradução mais tradicional, mais antiga. Mas existe uma tradução da Bíblia que procura retratar numa linguagem mais contemporânea, mais moderna, mais fácil para nós entendermos. Embora não seja difícil de entender esse texto, mas na versão chamada Mensagem diz assim: ensina a criança
segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Vou repetir. Ensina a criança nos objetivos que você tem para ela, e quando ela se tornar adulta, quando ela se tornar velha, segundo o texto bíblico, com o passar dos anos, a criança não se desviará deles. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os seus objetivos para com seus filhos? Pegando desse texto, ensina, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E quando nós olhamos para as crianças cantando aqui, os nossos sorrisos se alargam e nós ficamos felizes em ver como nossos filhos estão crescendo, estão cantando, desenvolvendo. Mas eu jogo a pergunta da Bíblia para você: quais são os objetivos que você tem para seu filho? Quais são os objetivos que você tem para a vida do seu filho? Porque olhar para eles aqui, com 3, 4, 5 anos, é muito bonito. Mas como eles estarão daqui a 10, 15 anos? Estava dirigindo o meu carro, e quando eu estou de carro, moro em Curitiba. Lá existe a rádio CBN, que é uma rádio que só tem notícias. E eu gosto de ficar naquela rádio, escutando aquela rádio, para me atualizar enquanto estou dirigindo. E infelizmente eu ouvi uma notícia que me tocou e fiquei pensando naquela notícia. O repórter estava contando que o grupo de penitenciárias ali de Curitiba estava com uma greve dos carcereiros, das pessoas que trabalham dentro do setor penitenciário. E ali dentro, como os que cuidavam dali estavam de greve, naquele dia, não estava, numa quarta-feira, não estava aberto para as visitas. E o repórter do lado de fora entrevistando uma mãe, que veio de longe, do interior do estado, para visitar não apenas um filho que estava ali dentro, mas 2 que estavam ali dentro. E aquela mãe, num semblante muito triste, numa voz muito embargada, dizendo assim: eu viajei 12 horas para visitar meus 2 filhos. Eu só tenho esses 2 filhos. A gente só pode visitar os filhos uma vez por mês. E quando chego aqui, não me deixo entrar para visitar meus filhos que estão presos aí dentro. Mais do que visitar aqueles 2 filhos, eu fiquei pensando, o que passa no coração daquela mãe? Certamente, quando aqueles 2 filhos eram pequenos, eram crianças, jamais passou na mente daquela mulher que dali, quem sabe, 10, 20, não sei quantos anos, ela estaria naquela situação, tendo que entrar num setor prisional para visitar seus filhos. E se eu perguntar aqui para você, pai, mãe, se você gostaria de vivenciar esta cena daqui 10, 15, 20 anos, eu tenho certeza que ninguém gostaria de passar por esta situação. Mas às vezes temos que enfrentar desafios. Certamente nenhum de nós aqui gostaria de ter uma situação de visitar seu filho numa penitenciária, quem sabe numa clínica de drogados, num tratamento, ou passando por uma situação difícil. Nós, em nossa mente, sempre queremos o melhor para os nossos filhos. E é por isso que estamos aqui, diante de uma igreja, colocando e vendo nossos filhos cantando, e vão cantar daqui a pouco novamente. E o pensamento dessas crianças ao cantarem é justamente expressar aquilo que nós gostaríamos que expressassem durante toda a vida. Uma vida íntegra, seguida de princípios e valores. E se forem princípios e valores religiosos, melhor ainda. E é por isso que nós temos que pensar naquilo que estamos plantando hoje no coração dos nossos filhos. Hoje, enquanto eles têm 4, 5, 6, 7 anos. Alguns anos atrás, trabalhava num centro universitário e ali estava diante de um aluno que estava prestes a se formar. O nome dele, Mário. Mário era estudante do curso de teologia, ele era português. E ele estava ali em São Paulo, onde é esse centro universitário. E ali estava o Mário e de repente ele entrou na minha sala e disse assim: pastor, vou voltar para Portugal. Falei: Mário, você está terminando o seu curso, falta 1 ano e meio para você se formar.
Por que você não espera a sua formatura? Meu pai está precisando de mim. E meu pai está já com uma idade avançada e ele precisa de mim. E eu fiquei pensando assim, falei para Mário, Mário, você vai largar tudo? Sim, meu pai precisa que eu cuide das oliveiras dele. Eu fiquei pensando, mas como assim cuidar das oliveiras? Nossa família tem uma plantação de oliveiras. Não é muito grande, pastor. Somos uma família pobre. Mas na região de Portugal onde nós moramos, as famílias sobrevivem da plantação de oliveiras. Mário, quantos irmãos você tem? Eu tenho mais 2 irmãs. E aonde estão suas irmãs? Elas são mais velhas do que eu, já estão casadas, estão cuidando das plantações dos seus maridos. E eu tenho que voltar para cuidar da plantação de meu pai. Mas Mário, você vai deixar assim o seu futuro? Você está terminando a sua faculdade? Quem sabe você seria um grande servo de Deus, um pastor, e agora você vai voltar para a região agrícola da sua família? E aí ele disse assim para mim, pastor, senta aqui. Eu vou explicar uma coisa que o senhor não sabe. Uma oliveira leva 50 anos para produzir a sua primeira produção de azeitonas. 50 anos. Lá na nossa casa, é uma tradição, não da minha casa, mas de várias gerações e de todas as famílias que moram ali ao nosso redor. Quando um filho homem nasce, um pai planta em média de 50 novas mudas de oliveiras. Quando o pai planta aquela oliveira, ele sabe que ele não vai colher daquelas oliveiras, mas ele está plantando para que seu filho, quando estiver adulto, venha colher e cuidar daquelas oliveiras. A terra onde meu pai mora e trabalha está na mão da nossa família, Mário dizendo, por cerca de 400 anos. E vem passando de geração em geração, fileiras e mais fileiras de oliveiras que são plantadas a cada geração de um filho e homem que nasce, para que dali 50 anos, este filho ou neto venha cuidar das oliveiras plantadas. Meu pai não vai ver as minhas oliveiras produzirem, mas eu tenho a obrigação de continuar a história da família. Eu reporto esta história do Mário com a nossa missão de educar. Nossos filhos são plantados como oliveiras e nós ali colocamos dentro deles os conhecimentos, os valores, os princípios que nós acreditamos. E às vezes achamos que não tem tanta importância assim, afinal de contas, como nós vimos aqui, eles são tão pequenininhos. Eu não preciso me preocupar tanto assim. Quando eles já estiverem adultos, eles terão a oportunidade de escolher aquilo que eles querem. Se você pensa desta forma, eu tenho que lhe dizer, infelizmente, que você está enganado na sua forma de educar. Se você quer ter plantas viçosas amanhã, cuidado, cuide da planta hoje. Assim como as oliveiras levam 50 anos para produzir, nossos filhos produzirão em 10, 15, 20, 30 anos aquilo que nós plantarmos hoje na mente e no coração deles. E é neste processo, queridos amigos da educação adventista, queridos irmãos dessa igreja, que nós hoje estamos aqui para dizer que, como educação adventista, nós estamos preocupados com a plantinha que está sobre os nossos cuidados. A educação adventista, ela está preocupada não apenas com informação, mas ela está preocupada com a transformação. E quando se fala numa educação confessional como a nossa, nós dizemos que a educação confessional ela não está apenas se importando com os conhecimentos, com aquilo que a ciência pode trazer, não que isso não seja importante, mas ela está preocupada com os valores que ajudarão os nossos filhos a trabalhar com essa ciência, a trabalhar com conhecimento e a se desenvolverem para a vida.
É por isso que a educação que informa, ela está preocupada em construir conhecimento, mas a educação que transforma, ela está preocupada em moldar o caráter. A educação que apenas informa, ela usa os melhores livros, porém a educação que transforma, ela aprofunda-se no livro dos livros, a palavra de Deus. A educação que informa está baseada nos professores, a educação que transforma, ela está sustentada pelo mestre por excelência, Jesus Cristo. A educação que informa, ela prepara para servir. A educação que transforma, ela prepara para salvar. A educação que informa está preocupada com o ingresso na universidade. A educação que transforma, além de preocupar-se com o conhecimento, está preocupada em preparar o aluno para receber a eternidade. A educação que informa está preocupada com a profissão. A educação que transforma prepara nossos alunos para a missão. A educação que informa está preocupada em levar o aluno a descobrir o seu potencial. A educação que transforma conduz o aluno a uma experiência pessoal com ele, com o seu próximo e com Deus. Todos podem informar, mas poucos podem transformar. Por isso que quando você procura uma educação confessional para os seus filhos, uma educação cristã, pautada em valores cristãos, em valores religiosos, você está preocupado mais do que na transformação, na transmissão apenas do conhecimento, mas você também está preocupado com a transformação do caráter e a construção desse caráter. E é por isso que nós devemos aos nossos filhos 3 coisas. Nós, pais, devemos aos nossos filhos 3 coisas. A primeira delas, o exemplo. A segunda delas, o exemplo. E a terceira coisa que nós devemos aos nossos filhos é o exemplo. Nossos filhos seguirão os nossos passos. Por isso que nós temos que estar preocupados com aquilo que estamos colocando na mente e no coração das nossas crianças. A educação adventista, ela tem se preocupado nesse sentido. E essa semana aqui em Joinville, em Blumenau, Rio do Sul, por várias cidades por onde nós passamos, junto com a professora Ireni, nós estávamos num processo de avaliação, e quarta-feira foi a avaliação da escola aqui do centro. E quando nós chegamos para conversar com a professora Thelma e sua equipe, para fazermos uma avaliação institucional, para vermos como a escola estava, eu me deparei, que foi numa reunião aqui embaixo, eu me deparei com este quadro aqui que está aqui na minha frente. Não sei quantos podem ver aqui. Um quadro comum, está escrito aqui soldados de oração, algumas coisas escritas, eu acho que eu vou até colocar aqui mais à frente para que você possa ver. E estávamos dentro de um espaço da igreja, e eu fiquei pensando assim, quem sabe nós estávamos reunidos, eu vi esse quadro de longe, eu fiquei pensando assim, quem sabe existem os cultos de oração dessa igreja, e quem sabe nesse culto de oração as pessoas vieram aqui, colocaram os seus nomes, colocaram os motivos, sabendo se Deus respondeu ou não, quando foi isto. É uma coisa normal de todas as igrejas, vir, orar, pedir, solicitar que Deus intervenha, todos nós sabemos disso. E eu estava ali olhando esse quadro e de repente eu olhei aqui embaixo. Turma do 2º ano B. Opa! Isso não é da igreja, no sentido do culto. Isso não são os membros da igreja. E eu perguntei para a professora Thelma, mas isso aqui é do 2º ano B? Sim, é um projeto de oração que os nossos alunos oram por problemas que eles nem sabem quem são as pessoas. Mas alguém traz lá um pedido especial e os nossos alunos querem orar. E aí eles marcam o nome da pessoa, qual é o motivo, sofrendo de câncer, cirurgia no coração, nódulo da tireoide, pé quebrado, dores na cabeça, e assim vai. E as crianças param para orar por pessoas que elas não conhecem. Você talvez até possa perguntar assim, mas isso não é papel de escola? A escola está aqui para ensinar a ler, a escrever? Sim, está. Mas quando nossos filhos param para orar pelas outras pessoas, eles estão se esvaziando do egoísmo que esse mundo oferece de uma forma tão intensa para sentir um pouquinho da necessidade de outras pessoas que eles nem sequer conhecem.
foi quando a professora Thelma falou assim: não é só isso não, pastor, aquele jeitinho dela, vocês conhecem bem, aquele jeitinho dela, né? E não é só isso não, pastor. Alguns desses pedidos aqui, que as crianças oraram, foram atendidos. E de repente ela me mostra um pequeno vídeo de uma senhora, uma avó, que durante 3 anos estava esperando o SUS lhe conceder o direito de usar uma medicação cara para um tratamento especial que ela está fazendo, cujo remédio ela precisa tomar todos os meses. E cada dose mensal custa R$10.000. E ela falou: eu não tenho condições de comprar esse remédio. E eu estou na fila para receber já fazem 3 anos. Então, a netinha veio e trouxe aqui o pedido de oração. E essa turminha aqui orou por esta avó que estava precisando de um remédio. No dia seguinte veio um telefonema do SUS, dizendo para ela ir buscar o remédio que estava liberado para ela. Será que é coincidência? Você acredita em coincidência ou poder de Deus? Crianças orando por pessoas que elas não conhecem, mas que com coração sincero, com coração aberto, estão ali intercedendo por alguém que elas não conhecem. E essa avó veio num momento muito especial, naquela turma, naquela classe, agradecer aqueles alunos, porque aqueles alunos oraram por ela. Isso é educação que transforma. Isso é uma educação que vai além do ensinar o básico, que é importante, que é necessário, mas crianças orando, crianças que falam de Deus, crianças que conversam diariamente com Deus, crianças que cantam de Deus, como nós vamos ver daqui a pouquinho, são crianças mais saudáveis emocionalmente falando, porque elas possuem dentro de si algo que transcende a todo conhecimento humano, que é algo que vem dos céus. Eu separei inclusive algumas fotos que eu não resisti, eu vou pedir para o pessoal lá da mídia soltar para a gente, fotos dessa escola aqui, talvez até vocês vão ver, filhos de vocês aqui, mas projetos especiais de oração, de conhecimento desse Deus maravilhoso, que nossos filhos, nossos alunos estão tendo. Veja aqui uma menina, eu acho que eles vão apagar a luz para poder ficar melhor isto. Veja aqui uma menina segurando um coração, esse coração está dizendo assim: eu sou de Jesus. Não dá para vocês lerem. Quando uma criança decide dizer assim: eu quero colocar Jesus como centro da minha vida. Ou então uma segunda foto como esta que nós não somente podemos ver na foto, mas ver pessoalmente, quando crianças, em vez de cantarem músicas indecentes que estão tocando em todas as rádios por aí, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, estão cantando de músicas que falam da sua necessidade de conhecer a Deus, de amar o próximo, de ajudar o semelhante. Quais os objetivos que queremos para os nossos filhos daqui 10, 15 anos? Ou então fotos como esta seguinte aqui, olha a atenção dessas crianças, porque elas estão ouvindo uma professora contar uma história especial, um momento especial. Veja esse outro momento aqui da professora ali, com toda a sua criatividade, com um fio de linha, com um recorte de papel, contando histórias que falam da transformação da vida de pessoas que se entregam nas mãos de Deus. Não somente isso, olha ali, as crianças colocando o seu pedido de oração numa caixinha de oração, assim como elas oram por outras pessoas, elas trazem os seus pedidos. Você vai dizer assim: pastor, uma criança de 7 anos tem seus pedidos de oração, tem problemas para colocar diante de Deus? Pode até ser que não tenha problema, mas certamente tem alguém na sua família que tem. E aí elas podem compartilhar dessa esperança. Ou ainda, nós podemos ver ali a rodinha da oração, quando nossos filhos estão de joelhos dobrados, mãos postas, enquanto você está trabalhando, enquanto você está correndo no mundo agitado, seus filhos estão orando por você. É isto que a educação adventista procura ensinar. E através dessas orações, pode passar a próxima,
Olha a carinha desse menino, e apesar da foto estar meio tremida, eu fiquei impressionado com essa foto, porque ali coloca um sentimento de sinceridade, de profundidade. Veja como ele está, com as mãos postas para poder orar a Deus. A oração, ela tem poder, a oração transforma. Coloca a próxima foto e vejam só a ação. E é isso que me impressiona na educação adventista, porque prepara o aluno para a vida. Aqui essas crianças foram cantar, do jeito que cantam bonitas aqui, foram cantar num lar de idosos. Um lar de idosos aqui de Joinville, um lar de idosos de uma classe alta, podemos dizer assim, cujas famílias têm dinheiro para custear um bom conforto aos seus velhinhos, vamos carinhosamente dizer assim, mas talvez falta o lado mais importante, que é o lado relacional, o lado humano. E as crianças foram fazer aquilo que os familiares, infelizmente, não podem fazer. Mas a educação adventista também trabalha, e a próxima foto, e eu acho que é a última, com a vida de pessoas que, através da educação adventista, trouxeram seus filhos para a escola, e embora não tivessem nenhum princípio religioso de participar de uma religião, de ter uma denominação religiosa, aprenderam que se seus filhos estavam felizes, eles também queriam estar. E nesta foto nós vemos uma família conhecendo o amor de Jesus através de uma criança. Uma criança de 7 anos, que aprendeu de Jesus na escola e foi falar de Jesus na sua casa. E agora os seus pais também têm a oportunidade de conhecer e vivenciar aquilo que seus filhos vivenciam aqui nessa escola. Sabe, queridos pais, queridos amigos, queridos irmãos dessa igreja, quando a igreja, que é a mantenedora da educação, para um sábado de adoração, um momento de culto, para falar de educação, não é porque ela quer apenas valorizar a escola que possui. Até porque a escola que essa igreja possui do seu lado é uma escola pequena. Só vai até o segundo, terceiro ano. Segundo ano. Mas ela para porque ela sabe da importância que é para a nossa irmandade, para a nossa comunidade aqui representada, dizer para essas crianças: continuem por este caminho. Dizer para você, pai, que está aqui nesta manhã, continue valorizando a educação que os seus filhos estão recebendo. Porque não é uma educação comum. É uma educação que, pautada em valores, pautada em princípios, princípios bíblicos, princípios cristãos, estão transformando o modo de pensar do seu filho, da sua filha, para que eles sigam valores que eduquem para a eternidade. Todo sábado, todo momento de culto é um momento de bênção. E se você entra na igreja, em uma igreja, você entra para ser abençoado. E eu quero dizer para você nesta manhã, que nesta manhã nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados porque essas crianças são uma bênção na nossa vida. E essas crianças têm abençoado o seu lar, têm abençoado a sua família, têm abençoado a sua vida. E se elas são uma bênção para a nossa vida, eu quero fazer aqui um apelo a você. Um apelo não meu, mas um apelo que está contido na Bíblia, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando Deus chamou um homem para ser uma bênção às outras pessoas. Lá em Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus dirige-se a uma pessoa de nome Abraão, e ele diz assim, versículos 1 a 3, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. E essa frase seguinte, para mim, ela é muito importante, quando Deus diz assim para Abraão, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Eu quero trazer para nós aqui nesse momento, um pouquinho antes de ouvirmos a última música que será cantada por este lindo coral. Querido pai, querida mãe, querido membro desta igreja, querido amigo visitante que está aqui nesta manhã, faça do seu lar uma bênção. Faça do seu lar uma bênção, como diz a promessa de Deus a Abraão. Mais além, eu vou um pouquinho mais além. Seja você uma bênção na vida da sua família. Seja você uma bênção na vida da sua esposa, do seu esposo. Seja você uma bênção na vida dos seus filhos. Volto a repetir a frase da maneira como Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção. Como nós podemos ser bênção? Nós podemos ser uma bênção quando nós tornamos a vida dos outros abençoadas. Isso significa ser uma bênção. Torne a vida do seu filho uma vida abençoada. Torne a vida da sua filha uma vida abençoada. Torne a vida do seu lar, dos membros que vivem com você, das pessoas que você ama, uma vida abençoada. Porque você tem feito da sua vida uma bênção. As crianças vão falar, cantar uma mensagem que fala sobre geração. Elas representam a geração de hoje e a geração do amanhã. Nós não sabemos como será essa geração, porque nenhum de nós, dos que estamos aqui, temos condições de saber o dia de amanhã, o minuto seguinte que estamos aqui. Mas de uma coisa nós podemos ter a certeza: se hoje nós plantarmos a verdadeira semente no coração das nossas crianças, elas crescerão, frutificarão e serão uma bênção para esta sociedade, para esta escola, para esta igreja, para a sua comunidade. Mas mais do que isso, serão uma bênção para representar a Deus nesse mundo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, torne do seu lar, da sua família, da vida dos seus filhos, uma bênção para a honra e para a glória de Deus. Amém. O mundo padece em trevas e dor, orgulho e descrença escravizam corações. O amor de quase todos já se esfriou. Verdade e bem perderam seu valor. Mostrará a tua cruz e anunciará a salvação. Quem levará a esperança? Teu chamado nos deu, tua glória é nossa missão. O dia já desponta, em breve irás voltar.
o mal que aflige o homem não mais existirá. E é tempo da graça, logo irá findar. E ímpios ou justos, sua luz revelará. Somos herdeiros do Evangelho, portadores do amor, da esperança e da luz. Somos tua geração, espalhando amor. Somos povo escolhido, somos tua nação. Somos a voz, a luz do mundo. Somos tua geração. E conhecerão que somos teus quando amarmos uns aos outros, quando a cruz for o centro da nossa aflição. E saberão que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Viveremos pra sempre em teu amor. Somos a voz, a luz do mundo. Somos tua geração. Somos a voz, a luz do mundo. Somos tua geração. Somos tua geração. Quero convidar você a orar a Deus agradecendo por esta geração que temos aqui à frente. E com esta oração nós estaremos terminando este momento de gratidão ao nosso Deus. Podemos levantar? Obrigado, Senhor, porque na voz de pequenos como estas crianças sai esperança, sai um sentimento de que podemos ainda fazer algo por eles e por outras pessoas que estão ao nosso redor, para que o mundo seja diferente, para que o mundo possa conhecer Jesus, para que o mundo possa viver não das suas mazelas e de seus problemas, mas de esperança. As crianças nos trazem esperança. E é nessa esperança, querido Pai, que eu gostaria de, neste instante, agradecer a Ti, porque através dos pais aqui presentes, através do pensamento desta igreja, através do pensamento desta escola, nós juntos estamos dando as mãos para que haja esperança na formação desta nova geração. Que esta geração, que será o nosso futuro, que irá representar aquilo que somos, possa ser marcada por valores, por princípios, por escolhas pautadas na Bíblia. E que os teus ensinamentos não somente fiquem gravados no coração desses pequeninos, mas que possam frutificar, produzir bênçãos. Bênçãos que atinjam o nosso lar, que atinjam a nossa família, bênçãos que transformem a nossa casa. Por isso, Senhor, nós fomos abençoados por Ti nesta manhã. Abençoados na voz
infantil de crianças que cantaram daquilo que sentem, daquilo que expressam, daquilo que vivem. São crianças que têm a pureza no coração e que pedimos que o Senhor conserve essa pureza na vida e na mente da família também. Nós iremos sair deste lugar sagrado, cheios de esperança, porque a Tua palavra foi aberta e fomos alimentados pelo Teu Santo Espírito. Mas queremos sair acompanhados pela presença dos Teus santos anjos, protegidos pelos Teus santos anjos. E rogamos a Ti, querido Deus, que nos acompanhe, nos dando uma semana abençoada, porque aqui dentro já estamos abençoados. E é nesta bênção que despeço nesse instante, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As crianças agora irão descer, mas eu gostaria que os pais esperassem. Vocês sabem que eu não gosto de tumulto e segurança, a gente sempre prima pela segurança. Então eu peço que os pais se sentem. As crianças irão descer ali ordenadamente pelo cantinho e estarão no salão de jovens aqui embaixo. E lá embaixo vocês podem retirar os filhos. Essa programação de hoje, ela foi gravada e está passando ao vivo, passou ao vivo na realidade, no site www.bibliaresponde.com.br/TV. Se vocês quiserem assistir novamente, dá para assistir também. Depois a gente vai fazer um linkzinho no site da escola também. www.bibliaresponde.com.br/TV, ok? Muito obrigada, meus amores, pela participação, né, dos alunos aqui, que vocês, pais que nos apoiam, que estão sempre conosco. Que Deus abençoe vocês de verdade. E que possamos, assim como o pastor falou, sermos bênção na vida desses pequenos. Desculpe a emoção. Obrigada.